Salve galera, aqui é o César, eu sou professor de História e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando sobre História e Geografia. E no vídeo de hoje faremos a correção então da última semana do segundo PET de História da turma do segundo ano do ensino médio. Então vamos lá para a primeira questão dessa semana 6. Essa questão que é uma questão do Enem de 2007, eu não vou ler o texto aí, qualquer coisa vocês dão um pause aí e aproveita. E já vou direto para o comando que está ali sem nenhuma vírgula, sem nenhum espaço. Levando-se em consideração as afirmações acima, relativas à estrutura econômica do Brasil por ocasião da independência política em 1822, é correto afirmar que o país, alternativa A, se industrializou rapidamente devido ao desenvolvimento alcançado no período colonial, a gente sabe que não teve esse desenvolvimento. Alternativa B, extinguiu a produção colonial baseada na escravidão e fundamentou a produção do trabalho livre, que também não, né? A escravidão só vai acabar no Brasil 60 anos depois da independência do Brasil, então não tem relação ali com o comando da questão. Alternativa C, se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente sua industrialização em relação a outros países. Bom, pode ser, né, se a gente levar em conta ali, o Brasil vivia de acordos comerciais com os europeus para a venda de commodities, né, principalmente exportando o café para comprar as outras coisas no período, já que não tinha uma indústria no país ainda. Alternativa D, se tornou dependente do capital estrangeiro que foi introduzido no país sem fazer ganhos para a infraestrutura de serviços urbanos. Ok, se tornou dependente do capital estrangeiro, né, mas não foi introduzido sem ganhos para a infraestrutura, né, muito desse dinheiro da arquitetura francesa e tudo mais vai vir justamente para movimentar, prover essa infraestrutura tardia, já que agora era um país independente, que era um império na verdade, né? Então precisava ter essa modernização. E a alternativa E teve sua industrialização estimulada pela Grã-Bretanha, que investiu capitais em vários setores produtivos, o que também não, né? A gente tem que levar em conta o contexto da independência do Brasil, né, que é 1822. Essa industrialização, né, vai acontecer lá para o final do século XIX, principalmente com o Barão de Mauá, mas não vai ter também esse estímulo da Grã-Bretanha. Então a resposta correta dessa questão é a alternativa C. Se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente sua industrialização em relação a outros países. Segunda questão. O processo político de emancipação do Brasil desenvolveu-se dentro de condições bastante especiais, dentre as quais é correto assinalar. Alternativa A, a presença de Dom Pedro I como regente do trono estabelecia a possibilidade de uma separação entre Portugal e Brasil, sem, contudo, romper radicalmente com o regime monárquico. Tá correto essa questão, mas vamos ver as outras caso tenha alguma que se encaixe mais. Alternativa B, as primeiras notícias chegadas ao Brasil dos acontecimentos do Porto deflagraram em todas as províncias brasileiras movimentos de repúdio à Revolução Lusa, formando-se juntas constitucionais. A Revolução do Porto, fundamentada em ideias liberais, tinha entre seus objetivos a reforma constitucional portuguesa e a emancipação política de suas colônias. Pelo contrário, né, queria voltar ao Brasil em condição de colônia. Alternativa D, nas juntas constitucionais formadas por brasileiros e portugueses, nas quais os brasileiros eram em maior número, havia firme decisão de não acatarem as resoluções tomadas pelas Cortes de Lisboa, o que contrariava os interesses lusos. Também não, e alternativa E, com relação ao Brasil, os revolucionários portugueses do Porto mantinham a coerência com os postulados liberais, mostrando-se intransigentes defensores da emancipação política. Pelo contrário, eles não queriam essa emancipação. Então a resposta é correta, né? A que mais se enquadra com o comando da questão, né, das condições especiais da independência do Brasil é justamente a alternativa A, a presença de Pedro I enquanto regente do trono, que estabelecia a possibilidade de uma separação entre Brasil e Portugal, embora Pedro I fosse português, né, fosse da família real portuguesa, sem contudo romper radicalmente com o regime monárquico, que foi uma grande diferença aí da independência do Brasil para os outros países na América Latina, por exemplo, próprios Estados Unidos que vão fazer a independência e se tornarem repúblicas. Terceira questão. Após a leitura do texto abaixo, de autoria de Boris Fausto, historiador e professor da Universidade de São Paulo da USP, responda a seguinte questão. Certo? Aí vocês dão pausa aí para vocês lerem o texto. E de acordo com tudo que você estudou sobre o processo de independência do Brasil, o que eram as rupturas que pudessem pôr em risco a estabilidade da antiga colônia? E a resposta? As rupturas seriam as mudanças que poderiam acontecer caso a independência fosse feita pelo povo ao invés de uma elite política. Essas mudanças poderiam ser a abolição da escravatura, o que mudaria totalmente a economia brasileira, a expulsão dos portugueses, a instalação de uma república, né, tendo o civil como representante, e o fim dos acordos comerciais que favoreciam a elite, principalmente a nobreza portuguesa ali. Quarta questão. Leia o texto abaixo de autoria da historiadora Maria Lígia Prado e responda a questão que segue.
certo? Mais uma vez aí você pode pausar o vídeo para ler o texto. Que fatores nos processos de independência da América Espanhola foram determinantes para que o conceito de liberdade não fosse entendido de forma única? E a resposta é que o fator principal para que a liberdade não fosse entendida de forma única foram os diferentes contextos sociais em que os países viviam e os seus responsáveis pela independência. Com exceção do Haiti, a independência dos países americanos foi orquestrada pelas elites locais, principalmente ali os criollos, né? José de San Martín, Simão Bolívar. Já no Haiti foi o Toussaint Louverture, né? que era um negro escravizado, que vão fundar ali a República Negra do Haiti, com interesses específicos, seja comerciais ou sociais, em uma definição específica de liberdade, sendo a luta dos povos oprimidos suprimidas pelas elites. Porque o conceito de liberdade ele é muito relativo, né? Por exemplo, o conceito do Amartya Sen de liberdade, que ele vai falar que o liberdade é basicamente a capacidade do sujeito de ter acesso às coisas, principalmente em outros contextos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos não existe saúde pública. Toda a saúde lá, se você sofrer um acidente, você vai ter que pagar. Então, se você não tem dinheiro para pagar a própria saúde, né, caso você sofra um acidente, onde está a sua liberdade? Você tem liberdade para entrar dentro do hospital e sair pela outra porta, porque você não tem dinheiro. Então, sem dinheiro, você não tem liberdade de acesso, você não pode acessar, você não tem acesso à educação, você não tem acesso à saúde, a emprego, moradia digna, então você não tem a liberdade. Mas, por isso, são conceitos bem relativos aí de se trabalharem. Principalmente aqui, né, que vai falar da liberdade dos indígenas, que queriam a terra, enquanto para as elites o conceito de liberdade era se ver livre, né, do bloqueio continental, de poder comercializar com outros países. Para os criollos, a liberdade era só de poder ter acesso aos cargos mais altos da colônia, né, sem ter que, já que não são nascidos na Espanha, né, então são vários conceitos diferentes aí. Bom, turma, é isso. Essa foi a correção então da semana 6. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários sem problema nenhum. Lembrando também que aqui no canal você pode encontrar a correção de geografia junto com o professor Luciano. É só entrar aí no canal aí que vai ter lá tudo detalhadinho, separadinho para vocês. Já aproveita e se inscreve aí no canal e dá um like no vídeo. E eu aproveito para agradecer a todos aí que assistiram as correções aí desse segundo patch. E fica aqui o nosso até logo, até o terceiro bimestre aí no próximo patch. Valeu!